Trabalho de representação gráfica e modelagem geométrica. Faremos a modelagem deste pêndulo e teremos como resultado a representação a seguir. Agora, mostraremos como foi feita cada parte do modelo. Para a parte de madeira do nosso projeto, começamos pela base, fazendo uma face em forma de retângulo e a estudando. Depois disso, nos preocupamos em detalhar a silhueta da base. Para isso, desenhamos 2 arcos e pegamos a metade de cada um, ajustando sua escala para aproximar da forma da silhueta. Com isso, conseguimos uma face e utilizamos a extrusão e interseção de faces para modelar a silhueta da base. Suavizamos uma linha que sobrou na silhueta para terminar. Depois de terminar a base, fizemos a parede de madeira com a extrusão de outra face retangular. Para os pés abaixo da base, fizemos uma esfera e pegamos somente um de seus hemisférios. Depois fizemos um plano mais abaixo e interseccionamos com o modelo para conseguir o achatamento na parte de baixo dos pés. Por último, suavizamos a aresta que sobrou na parte de baixo. Para criar a haste de ferro, usaremos uma face retangular e, em seguida, criaremos um arco em sua extremidade. Apagamos então as extremidades retangulares, deixando assim apenas a extremidade abaulada. Criaremos agora o espaço que será o trilho onde o pino móvel corre, criando novamente um retângulo e dessa vez abaulando suas extremidades. Em seguida, apagamos a face interior, deixando o espaço do que será o trilho. Agora, fazemos o parafuso usando uma circunferência, interseccionando 2 segmentos de reta feitos com lápis. Após isso, usando a ferramenta empurrar, inserimos espessura à haste. Faremos agora o pino com uma superfície de revolução. Começamos fazendo a base circular do pino e posteriormente a face de revolução que gera o corpo do pino. Após isso, rotacionamos a face usando a ferramenta Siga-me, percorrendo o caminho da circunferência. Após isso, suavizamos a seção da circunferência central. Agora, faremos a bolinha da extremidade do pino. Começamos fazendo uma esfera com uma superfície de revolução, usando novamente o Siga-me e uma circunferência na base. Agora precisamos extrudar um cilindro de raio menor na circunferência, interseccionando suas faces e apagando os vestígios do cilindro. Usando um ponto guia na distância adequada, movemos a esfera para sua posição. Fazendo a parte abaixo do pino, criamos um cilindro e um futuro paralelepípedo. Usaremos agora o plugin Draw Helix para criar uma hélice circular, inserindo o raio inicial do parafuso, o raio final, o número de voltas e o espaçamento entre cada uma das voltas, extrudando-a com o cilindro, criando uma cópia da hélice circular a uma distância na vertical equivalente à metade do espaçamento entre as voltas do parafuso, e usando a ferramenta escala em uma das hélices em relação ao eixo central para poder criar o parafuso. Interseccionando faces planas com o modelo, ajudamos a limitar o nosso parafuso.
criamos o paralelepípedo e completamos a peça com o parafuso, colocando cada parte no seu lugar. Para esta porca, traçamos um arco a partir da origem e, utilizando as medidas, traçamos uma face e a deformamos com a ferramenta de escala. Essa face gerará o corpo da porca a partir de uma revolução utilizando a ferramenta Sigame e uma circunferência. Ao final, estudamos as faces das bases conforme as medidas e suavizamos algumas arestas indesejadas. Para criar a nossa arruela com relevo, criamos 3 circunferências concêntricas e, usando a ferramenta Empurrar, colocamos espessuras diferentes em 2 delas. Após isso, criamos a nossa porca hexagonal utilizando a ferramenta Polígono, com um parâmetro de 6 lados concêntricos às circunferências. E, em seguida, inserimos espessura à porca. Vamos primeiro fazer o cone de revolução. Para isso, precisaremos fazer um triângulo e um círculo. Depois, movemos para cima do triângulo e fazemos uma copa. Selecionamos o círculo mais abaixo para ser o caminho de rotação. E então, com a ferramenta Sigame selecionada, clicamos no triângulo. Tampamos o cone com o círculo que sobrou e a extrudamos. Marcamos um ponto guia no eixo azul para encaixar a esfera acima do peso. Marcamos o centro da face acima do cilindro, fizemos um círculo menor e a extrudamos para servir de desnível. A esfera é feita com um círculo e um semicírculo a ser revolucionado no caminho do círculo abaixo. Para fazer um furo na esfera, reduzimos o círculo, extrudamos, interseccionamos as faces e excluímos o que sobra do cilindro. Após isso, suavizamos as arestas. Com o centro da esfera cortada, alinhamos com o ponto guia, fizemos um arco entre ela e o desnível, fechamos a face e rotacionamos em torno do círculo abaixo. Giramos a esfera cortada em 90 graus. Agora, com os pés e a base já feitos com textura adequada, colocaremos os pés nas medidas adequadas. E posicionamos também os parafusos de sustentação da parte de madeira, que fica na vertical, com suas respectivas espessuras. Agora, depois de adicionadas as texturas nos metais, posicionamos as posições dos pinos na haste, uma no trilho de ferro e outra na extremidade. Colocamos cada uma das porcas em seus devidos lugares. E por fim, posicionamos a haste de ferro na base de madeira. Criaremos agora em nosso modelo uma espécie de cilindro que representará a corda do nosso pêndulo. Cilindro que terá comprimento de raio diferente em suas extremidades. Usando a escala para reduzir a espessura do cilindro, e usamos novamente a escala apenas na seção superior do cilindro, aumentando seu raio em relação ao eixo central. Movemos o primeiro pino para a posição inicial do movimento. Seccionamos a corda, interseccionando-a com o plano. Para fazer a ligação entre a corda e o peso, pusemos uma espécie de argola. Fizemos primeiramente uma circunferência que passa pelo eixo desejado. E usando a escala em uma das arestas, deixamos-a com a forma elíptica. Usando a ferramenta equidistância, criamos uma segunda elipse menor e excluímos o seu interior. Colocando um ponto guia na metade de sua espessura, criamos um círculo perpendicular à elipse. E usando a ferramenta Sigame na face da circunferência e aplicando-a no caminho da elipse, inserimos espessura na argola que segura o peso.
Por fim, posicionamos o peso que oscilará na extremidade da corda. Para fazer a animação, faremos uma modificação temporária no pêndulo. Criaremos nele um ponto guia na sua extremidade fixa. E nele criamos, com uma circunferência, um volante paralelo ao sentido de rotação do pêndulo. Em seguida, movemos o pêndulo novamente para sua posição inicial. Posicionamos, no que será a nossa primeira cena, o pêndulo em um ângulo de 30 graus com a vertical. Nesse caso, preferimos um volante de raio maior para facilitar a criação de nossas cenas. E a seguir, criamos várias cópias em diferentes ângulos em relação ao eixo, lembrando que os ângulos foram calculados baseados no movimento original de um pêndulo simples perfeito. Depois de feito isso, podemos apagar todos os volantes auxiliares criados, juntamente com os pontos guias em cada grupo de um pêndulo. Agora, chegou a hora de, criadas várias camadas em nosso projeto, atribuir cada fase do movimento do pêndulo a uma camada. E, criadas as cenas necessárias para o movimento total de ida e volta, deixar visível em cada cena apenas a camada que descreverá a situação atual do movimento. Assim, finalmente teremos pronta a nossa animação. Faremos agora, de maneira análoga, o movimento do pêndulo com amplitude menor. Fazemos isso movendo o pino móvel para a posição abaixo na vertical, interseccionando uma face com a nova altura da corda e, da mesma forma já mostrada, descrever o movimento do pêndulo com comprimento de corda menor com os ângulos adequados à transição de movimento. Completamos o modelo inserindo a placa de identificação da UFJF. Ao terminar, animamos as novas cenas.